Olá, meus amigos, Deus abençoe, que tenham um excelente dia. E nós vamos continuar aqui com a nossa meditação sobre a história do rico e de Lázaro. E nós tivemos problemas técnicos, então temos que aqui refazer tudo que nós já falamos. Olha só. Nós vimos até ontem que houve um contraste entre o pobre Lázaro, miserável, doente, enfermo, faminto, desesperado, à porta, junto à porta do rico que ostentava luxúria, que ostentava tudo aquilo que ele era. E quando ambos morreram, a morte faz igualar a situação de todos os seres humanos. Não é? Todos que morrem, morrem de forma assim, igual. Ambos, no caso, foi sepultado. O caso do mendigo, logo após ter morrido, ele obviamente foi sepultado. Mas antes dele ser sepultado, imediatamente após ele ter morrido, eu diria adormecido, ele adormeceu, então ele acordou lá no seio de Abraão, onde estava Abraão. E morreu rico e foi sepultado, foi isso que Jesus falou. E então Jesus mostra onde estava, para onde foi o pobre Lázaro, no seio de Abraão, e mostra que o rico foi para o inferno. Então, a pergunta que não quer calar é, bispo, por que o rico foi para o inferno? É proibido ser rico? É proibido ser rico? A riqueza é um mal? Então, os pobres vão para o céu e os ricos vão para o inferno? É isso? Não, nada disso. Eu vou responder essa pergunta com as próprias palavras do Senhor Jesus. Ele disse assim, presta atenção. Jesus disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Filhos. Aí, obviamente, os discípulos ficaram assim, aterrorizados, porque, poxa, como é possível isso? O judeu sempre teve essa cultura de que quem é rico é porque foi agraciado por Deus, e quem é pobre, Deus simplesmente deixou de lado. Essa é a cultura filosófica judaica, desde aqueles tempos. Então, os discípulos perguntaram, mas eu não estou entendendo, quer dizer que os ricos vão para o inferno? Aí Jesus respondeu: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Preste atenção. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então Jesus está dizendo o seguinte: seja pobre, seja rico, seja a situação, seja a condição social que a pessoa vive, não importa. Se ela confiar alguma coisa, ou em alguma coisa, ou em alguma pessoa que não seja o Senhor Deus, o próprio Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então essa pessoa está confinada ao inferno. Seja rica, seja pobre, não interessa. No caso do rico aqui, ele era judeu, tanto quanto o pobre, Lázaro. Mas a diferença é que a miséria de Lázaro, a pobreza de Lázaro, a desgraça de Lázaro aqui na terra, não tirou, não arrancou a esperança, a fé de um dia a situação dele mudar quando ele morresse.
Por quê? Porque ele cria no Deus de Abraão. E o Deus de Abraão não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então ele cria no Deus de Abraão. E essa crença no Deus de Abraão, então o fez ir para o céu, porque ele esperava em Deus, ele confiava em Deus, ele esperava em Deus. E graças a Deus que ele foi pobre, miserável, graças a Deus que ele esteve naquela situação desgraçada. Por quê? Porque aquela situação miserável que ele estava vivendo manteve a sua fé viva no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Há exemplo do próprio Jó. Mesmo tendo perdido seus filhos, perdido sua riqueza, perdido a sua saúde, a sua vida praticamente, Jó manteve a sua integridade, a sua fé no Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então Jesus está falando exatamente isso. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então você confia na riqueza, não precisa ser só riqueza. Você confia em qualquer coisa que não seja Deus, então saiba que você está condenada a viver a eternidade lá no inferno, porque você confia a sua alma, confia a sua vida, confia o seu destino, confia o seu futuro, você confia nas coisas ou nas pessoas. E quando se faz isso, a pessoa está vivendo realmente sujeita ao reino deste mundo. Já o caso de Lázaro, ele confiava no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, porque ele conhecia os mandamentos, ele conhecia as leis de Moisés, os profetas, e ele esperava em Deus. Que bacana, né? Eu quero também que você saiba que esta é uma das razões porque muitas pessoas não recebem o Espírito Santo. Elas estão na igreja ou frequentam a igreja, elas são, de certa forma, fiéis à igreja. Às vezes elas são mais fiéis à igreja do que o próprio Deus. Elas são mais leais à igreja do que o próprio Deus. Mas mesmo assim, elas não têm o Espírito Santo. Por quê? Porque, com certeza, é o que Jesus fala que também responde. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E é óbvio, a palavra de Deus fica infrutífera na vida dela, porque isso aqui ele falou com respeito ao semeador que estava semeando. Então, uma parte caiu entre os espinhos, outra parte caiu em solo rochoso e etc. A outra parte caiu à beira do caminho, mas ele está explicando que uma das partes era justamente isso. A pessoa se manteve, ela ouviu a palavra, mas a palavra não entrou dentro dela. Por quê? Porque os cuidados deste mundo, os cuidados da vida deste mundo e a sedução das riquezas. A pessoa foi seduzida pela riqueza. Só para você ter uma ideia, deixe me beber um pouquinho de água aqui, dá licença. Só para você ter uma ideia, a título de exemplo, tem muita gente que tem perdido a vida em jogos de azar. Os cassinos, pelo mundo afora, recebem gente de todo o mundo. E essas pessoas, em busca do ouro, em busca do dinheiro, em busca da riqueza fácil, essas pessoas perdem tudo. E o pior de tudo, muitos se matam, se jogam
do edifício por causa de terem perdido absolutamente tudo. Quer dizer, são pessoas que são sufocadas pelas riquezas deste mundo. O que você pode esperar que vai acontecer com essas pessoas, com a alma delas? A palavra de Deus é infrutífera para elas. Então, está aí a resposta que você queria ter. O rico vai para o inferno, também o pobre vai para o inferno, desde que eles têm seus corações sufocados pelos deleites desse mundo, pelas riquezas, pelo glamour que o mundo oferece, que o diabo oferece neste mundo. Um texto que eu gostaria que você não esquecesse, e nós vamos deixar aqui registrado, é um dos textos que eu mais gosto. Eu gosto de todos, claro, lógico. Todos eles falam profundamente na vida da gente. Mas tem textos que são assim estampados, estão mais do que claros. Olha só. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço-me beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, se alguém tem que se gloriar neste mundo, glorie-se em conhecer o Senhor. E isto só é possível quando você recebe o Espírito Santo. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você é apresentado ao Senhor Jesus, que te salva e, consequentemente, mantém essa comunhão com você, desde que você se mantenha dentro da sua palavra. Eu queria que você soubesse que esse texto aqui mostra claramente, com muita clareza, o que mais agrada a Deus, a nossa confiança. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Aleluia. Essa é a riqueza que a Igreja Universal do Reino de Deus tem espalhado pelo mundo. E quem tem juízo ouve e pratica, quem não tem se perde. Deus abençoe a todos e não se esqueça, antes de terminar, amanhã, quarta-feira, a noite das revelações, mais uma revelação dos mistérios do reino dos céus. Você é o nosso convidado, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.